Glória a Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, ó Jesus. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente eu ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar. Em um instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, santo és.
Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Jesus, nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Depois de um louvor desse abençoado, onde sentimos a presença de Deus, os irmãos ainda falam baixinho ainda, amém. Acho que chamar o irmão, glória a Deus, para dar uma aula para o pessoal aí, né, irmão? Irmãos, estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês para podermos conversar um pouco da palavra de Deus. Porque quando eu venho ministrar, eu também aprendo. É uma via de mão dupla, né? Você tem que primeiro aprender para depois ensinar. Meus irmãos, nessa noite, eu vou conversar com vocês um assunto que até para alguns é um pouco delicado. Inclusive, quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, eu pensei na minha mente assim, dura coisa me pede, mas como estamos aqui para servir, gostaria de conversar com vocês sobre o dízimo. Dízimo, um ato de fidelidade. Né? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. E eu separei 3 passagens bíblicas para fazermos a introdução da nossa palavra de hoje. A primeira palavra se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 14, dos versículos 18 ao versículo 20. Gênesis 14, 18 a 20. Podemos acompanhar na apresentação, mas a tradução que temos em mão diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe dízimo de tudo. Segunda passagem se encontra em Malaquias 3:10. Essa todo mundo gosta de ler, todo mundo gosta de recitar em voz alta. Versículo 10. Trazei todos os dízimos, vamos juntos, falar junto, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém, né? Quem que não quer ter uma bênção assim em abundância? Que não haja lugar suficiente para que seja recolhido o tamanho dessa bênção. E a terceira passagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, que diz o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Meus irmãos, nós temos visto, principalmente na atualidade agora, se criticar muito o dízimo.
principalmente agora nessa época que nós passamos por essa situação difícil, onde tivemos que passar uma grande parte do tempo dentro de casa. Muitas pessoas foram para a internet, e a internet, com pessoas ali sem ter o que fazer, publicaram muitos assuntos e criaram teorias mirabolantes, tiradas não sei de onde, da sua própria cabeça muitas vezes, e muitos irmãos até, né, que fazem parte da fé, se deixaram levar por elas. Mas o dízimo é uma coisa importante. Muitos vão chegar e vão dizer assim: pastor, o dízimo é da lei. Eu não sou da lei, eu sou da graça. Vamos ver já já. Quem aqui é da graça, diga amém. Quem aqui acha que o dízimo é da lei, diga amém. Alguns falaram, né? Meus irmãos, Deus trabalha em cima de princípios. Muitos cristãos não obedecem ou creem nesse princípio do dízimo. Nos textos lidos agora, principalmente no de Mateus, capítulo 5, nós vimos o quê? Jesus ensinando a guardar todas as coisas que nos foram o quê? Ordenadas, deixadas por Ele nos evangelhos. A palavra que eu trago hoje para a igreja, ela não tem como finalidade convencer ninguém a ser dizimista. Primeiro, que não sou eu que convenço, não é o pastor que convence, mas quem convence é a obra do Espírito Santo no coração. Nós viemos até aqui, trazemos a palavra de Deus, colocamos o ensinamento, e aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, tem a obra feita na sua vida. E a obra pode ser feita de várias formas. Outra coisa, você não é como muitos falam. Muitos falam isso, já vi pastores na TV principalmente falando isso. Mas, deixa eu terminar de falar também. Você não é amaldiçoado quando não dizima. Mas como, pastor? Você não é amaldiçoado. Quando você não dizima, o pastor não vai aqui e botar uma maldição na sua vida. Mas você abre o quê? Precedente para que o inimigo trabalhe no seu financeiro. Que é muito pior do que ser amaldiçoado. Quando você não dizima, você não vai ser amaldiçoado pelo pastor, nem por ninguém, nem deve, porque pastor não é bruxo para amaldiçoar ninguém. Mas você abre o quê? Um precedente para que o inimigo trabalhe na sua vida financeira. E você deixa o quê? De ser abençoado. Quando você não dizima, você não é amaldiçoado, mas deixa de ser abençoado. Tem muitos que estão falando no dízimo, no trízimo, no quadrízimo. A Bíblia não fala disso. Dízimo é dízimo. O que passa do dízimo é oferta. O que passa não existe. Não, deu o trízimo para você ser 3 vezes mais abençoado. Não existe. Dízimo você devolve e o que passa do dízimo é oferta. Primeiro ponto. O que é o dízimo? Quando nós vamos lá no hebraico, a palavra dízimo é a maser. Maser shenim, segundo dízimo. Em hebraico, a palavra dízimo é a palavra maser. Por isso que as pessoas dizem assim: pastor, eu só encontro dízimo no Velho Testamento. Porque está procurando a maser do Novo. E no Novo é em grego. É decaton. Mas, continuando. Etimologicamente, a palavra que hoje nós falamos, que é dízimo, que da nossa língua portuguesa, ela deriva do latim décimos, que significa o quê? A 10ª parte de algo. A 10ª parte de algo que não é uma oferta. Entendam bem, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Não existe dízimo em dobro. Dízimo é 10%. Veja só, Deus cobra de você 10%. E muitas vezes você não é capaz de viver com os outros 90%.
Aí você diz assim, se eu der os 10%, vai fazer falta do meu salário. Meu amigo, se você não consegue viver com 90, você dá para a igreja 10 e quer que a igreja esbanje. Não tem condições. Então, o dízimo é a 10ª parte e não é uma oferta. Oferta é aquilo que passa do seu dízimo. O dízimo é devolvido. Segundo ponto. Tudo é de Deus. Você pode dizer assim, pastor, se tudo é de Deus, se Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo, por que eu tenho que entregar meu dízimo? Vamos começar. Se Deus é dono de tudo e você considera isso na sua vida, quem considera que Deus é dono de tudo, diga amém. Amém. Então o seu dinheiro que você recebe é de quem? Se Deus tudo é de Deus, você considera Deus como sendo dono de tudo, o dinheiro que você recebe é seu? É de quem? Então, já começamos aí. O dinheiro não é nosso, é de... Mas, ele não pede o dinheiro todo, ele pede o quê? 10%. Mas aí você diz, mas pastor, se ele é dono de tudo, pode conseguir rios de dinheiro de pessoas mais abonadas, mais providas financeiramente do que eu, por que ele quer o meu? Sabe por que ele quer também o seu? Para te livrar da avareza. Sabia disso? Se nós, que estamos aqui na igreja, que damos glória a Deus, que louvamos, que fazemos a obra, não somos capazes de dar acesso a Deus ao nosso dinheiro, dificilmente vamos dar acesso a Ele, ao nosso coração. Se você não consegue dar acesso a Deus a uma coisa material, imagine ao seu coração. Mas pastor, o senhor é muito duro falando isso? Não, quem fala é a Bíblia. Eu só trago a mensagem dele. Então, meus irmãos, nós temos que pensar dessa forma. Se nós dizemos, se nós falamos que o Senhor é dono de tudo, que o Senhor é dono da minha vida, mas na hora do dízimo, Ele não é mais dono. Se você não consegue dar os 10%, dar uma oferta, ajudar, você não tem como dar acesso ao seu coração. E Deus é tão bom, que mesmo sendo dono de tudo, dono de 100%, Ele permite que eu, você, todos nós, ainda fiquemos com 90%. Já pensou? Nem o imposto de renda é tão bom assim, que tira 27,5%. Deus só quer que você entregue 10%, olha só. Então, meus irmãos, Deus é tão bom, que só quer 10%. Não quer 27,5%. Menos de 10% só o INSS, que é 8%. Deus é bom. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, esse é um ponto bastante sensível, em que eu já vi algumas situações na igreja, não aqui na Comev, graças a Deus, mas em umas outras igrejas, eu vi pessoas até que saíram da igreja por causa disso. Não devemos querer administrar o nosso dízimo. A partir do momento que você entrega na igreja, você entrega no templo, você entrega ao sacerdote, seu dízimo vai ser usado dentro do templo para aquilo de melhor. Você não pode chegar com o seu dízimo e entregar para o pastor. Está aqui, pastor? Para o senhor apagar a luz. Ele sabe o que naquele momento está precisando.
Ele sabe o que naquele momento é necessário. O sacerdote é o responsável pelo dízimo após a entrega. Números 18, de 8 a 9. Temos aqui, eu coloquei. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Versículo 9. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimento, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Veja bem, a partir do momento que você entrega seu dízimo, na congregação, está na mão dos sacerdotes, e eles sabem aquilo que é necessário. E assim também, como sabem do que é necessário, precisam de sustento. Existem pessoas que se dedicam exclusivamente à obra. O pastor, ele dedica-se exclusivamente à obra de Deus. Ele foi separado para a obra. Você quer que o seu pastor lhe atenda a qualquer hora do dia e da noite? Você quer que o seu pastor lhe ajude na sua mudança? Alguns pedem, não são todos. Você quer que o seu pastor ore por você? Você quer que o seu pastor estude para estar cada vez mais capacitado para trazer a palavra e ministrar na sua casa? Aí você ainda quer que o pastor trabalhe 8 horas por dia. No meu caso, de manhã, de tarde, de noite, não tem hora. Então ele precisa o quê? De sustento. Para que o pastor possa, não estou dizendo que ele vai ser, não, o pastor tem que ter uma casa muito grande, uma mansão. Se você for na casa dele, acho que a sala dele é um pouco menor do que a minha. Mas é onde é o gabinete dele, onde ele conversa, onde ele atende, e está disponível todos os dias. Muitas vezes você diz, eu não falo com o pastor, mas será que você tem procurado o pastor para conversar com ele? Eu nunca ouvi falar que ele negou falar com alguém. Já houve situações das pessoas se negarem a falar com ele. Mas ele dizer, não vem não, que eu não vou te atender. Não vem conversar comigo. Já aconteceu isso, pastor? Algumas vezes que eu precisei falar com ele, mandei uma mensagem, pastor, está disponível? Dá para a gente conversar? Dá, vem aqui. Fui lá e resolvi o que tinha de ser resolvido. Ele está disponível, quase que 24 horas, para conversar com cada um dos irmãos. Muitos dizem que não falam com ele, talvez porque não procurem, talvez porque queiram, com as suas próprias forças, resolver as suas questões. Não procurem um pastor certo. E aí o problema termina se transformando numa bola de neve gigante. E quando vai ver, termina para quem? Para o pastor ir lá tentar resolver e apagar o fogo. Mas continuando, meus irmãos. Semana passada, falando ainda mais sobre os pastores, eu vi uma postagem. Eu não queria falar sobre isso, mas é bom falar às vezes que a gente... Às vezes os irmãos fazem as coisas, talvez por pouco conhecimento, talvez por achar engraçado, mas teve uma postagem, teve a Marcha para Jesus, teve a presença de algumas pessoas, autoridades, teve uma postagem rodando nas redes sociais com a foto de vários pastores conhecidos na mídia. E alguns irmãos estavam rindo e mandando. Ali, meus irmãos, subliminarmente, estava representando todos os pastores do Brasil. Você sabia disso? Não, ali só tinha foto de A, B ou C. Mas quando ele coloca a foto daqueles pastores que são pastores que estão em evidência na mídia, subliminarmente ele está representando todos os pastores do Brasil. E se você, que faz parte de uma igreja, que tem o seu pastor, que ora por você, que é o anjo da igreja, você considera ele o anjo da igreja, e você compartilha uma postagem daquele tipo, você está colocando o seu pastor como uma pessoa errada. Você está desrespeitando o seu pastor.
Preste bem atenção. Isso é um pecado imenso. Independente do tamanho, o salário é igual ao pequeno. É a morte. Preste atenção quando brincar com o nome de pastores, porque foram homens ungidos por Deus. Nem mesmo Davi, que foi ameaçado de morte por Saul, teve a oportunidade de matá-lo várias vezes, não teve coragem de levantar a sua espada contra Saul, porque Saul era um homem ungido por Deus, mesmo estando errado. Mas Davi respeitava a unção que estava sobre a vida de Saul, meus irmãos. Então, muito cuidado quando você estiver brincando com nomes de pastores, porque pastores são homens que foram ungidos por Deus. Ah, mas é um mimo, pastor, não tem nada a ver. Meus irmãos, é só um aviso, mas quem não quiser cumprir, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você achar melhor da sua vida. Continuando, meus irmãos, o dízimo é bíblico. Primeiramente, vamos ver o dízimo lá no Velho Testamento. Muitos dizem que a palavra dízimo, que o dízimo é da lei, que o dízimo só está no Velho Testamento. Deuteronômio 14, 22 diz o seguinte: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que a cada ano se recolhe no templo. Deuteronômio, livro da lei, fala que tudo aquilo que for colhido tem que ser dado aonde? Não diz, só diz que vai ser recolhido, né? Mas o dízimo é dado no templo. Entregue para o sacerdote. Tem uma doutrina que está sendo muito difundida, eu conheço várias pessoas que fazem isso. Disse, não, eu não dou meu dízimo na igreja. Eu vou, compro cestas básicas e vou distribuir aos pobres. Eu não sei se ele viu isso na Bíblia, se a Bíblia dele está escrito isso. Mas em Malaquias 3 diz o quê? Nós devemos levar o dízimo para onde? A casa. Casa de quem? E onde é a casa do tesouro? Em casa? Aonde? Só o pastor Joaquim que sabe. Aonde é, meus irmãos? No templo. Não esqueçam, a casa do tesouro é no templo. Não é no supermercado comprando cesta básica e distribuindo para os pobres. Se você quiser fazer isso, faça como oferta, mas não como seu dízimo. O dízimo é na casa do tesouro. Você quer um exemplo do que seu dízimo é usado também? Está frio ou tá quente aqui dentro? Frio? Está frio? Muito? Tá bom, né? Mas se estivesse quente, será que estava bom? O banco está confortável? Está aí, meus irmãos. Você quer chegar na igreja, você quer uma temperatura boa, você quer uma temperatura amena, você quer um banco confortável, mas não quer dar o dízimo. Porque vai dar lá para os pobres, né? Se eu lhe convidar, aí você vai dizer, não, mas na época de Jesus, eu vou lhe convidar, na época de Jesus, vamos para debaixo de uma árvore, sentar na grama e pregar a palavra, você vai? Vai uma, duas, na terceira não vai mais. Não, eu vou, pastor. Primeira vez. Na segunda, sol está um pouco quente hoje, está esse mormaço aqui em Manaus, esse clima agradável. Não, mas dá para aguentar, glória a Deus. Na terceira, não, pastor, estou ocupado, eu vou limpar minha casa, eu vou carregar o lixo, eu vou limpar o quintal. Não vai mais, meu amigo. Mas, não sabe para que é o dízimo. Outra coisa. Muitos falam, o dízimo é da lei, eu sou da graça. Nós acabamos de ler lá o quê? Em Gênesis 14 e 18. Do 18 ao 20. Abraão dizimou, após a guerra, onde retomou Sodoma, foi lá e dizimou. Me diga uma coisa. Na época de Abraão era que época? A época da lei? Moisés nasceu aproximadamente 700 anos
após Abraão. E Moisés escreveu os livros da lei, que foram ditados por Deus. Então, se na época de Abraão ele dizimou e não tinha o livro da lei, era a época da lei, então o dízimo é da lei. Aí você vai dizer, pastor, foi só Abraão. Jacó também. Jacó prometeu a Deus erguer o quê? Erguer uma torre e dizimar. Se tivesse o quê? Vitória no seu intento. Abraão, Isaac, Jacó, são da época da lei? Ah, não, porque está no Velho Testamento. Nem tudo que está no Velho Testamento é da época da lei. Jó está lá no Velho Testamento da época da lei, ninguém sabe nem quando Jó foi escrito. Talvez nem Abraão, talvez Adão fosse vivo nessa época, talvez, ninguém sabe. Então Abraão dizimou, Jacó dizimou, e não era a época da lei. Sabe que época era essa, antes da lei? Época da graça. E vamos ver dentro da Bíblia que essa época antes da lei era a época da graça. Então o dízimo está onde? Somente na lei? O dízimo está na lei e na? Os irmãos estão calados. Até o irmão do Glória a Deus está calado. Hein? O dízimo está na lei e na graça, porque no Velho Testamento mesmo fala da graça. O dízimo dado por Abraão e dado por Jacó. Depois disso, vamos ler lá, voltando um pouquinho. Acho que eu botei a referência. Não botei, mas está aqui. Jacó, quando deu o dízimo, nós temos lá em Gênesis 28, 22, diz o seguinte: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Abraão, Isaac e Jacó. Depois disso, 700 anos depois, aproximadamente, eu não estava lá para me lembrar bem, mas lá no céu a gente vai saber certinho o tempo, quem for para o céu, né? Aproximadamente 700 anos foram escritos os livros da lei, e aí o dízimo foi incluindo lá. Temos, quem quiser ler lá quando chegar em casa, Números 18 e 21, Deuteronômio 14 e 22, e Levítico 27 e 32, na parte B do versículo. Então, nós vemos aqui que o dízimo, o quê? O dízimo será santo do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá. No Novo Testamento, aonde as pessoas dizem que não tem palavra dízimo. Eu já vi de colega no trabalho. Não, eu não dou dízimo porque não tem, eu sou da graça. Meus irmãos, viver pela graça não é mais fácil, não. A lei diz o seguinte: não matarás. Jesus disse, quando você fala mal do seu irmão, quando você intenta em sua mente contra o seu irmão, você é o quê? É homem? Falei sobre isso aqui na igreja, não foi? Lei, não matarás. Tem que fazer o ato. Na graça, falar mal, pensou. Na lei, não adulterarás. Na graça, se olhares para a mulher com desejo na tua mente, já é adúltero. É mais fácil viver na lei ou viver na graça? Na graça. Na lei, dízimo. Na graça, a igreja primitiva vivia o quê? Em comunhão. Ananias e Safira morreram porque quiseram enganar. Todos vendiam seus bens, entregavam aos pés dos apóstolos todo o dinheiro e viviam juntos e comiam e viviam da mesma forma. Lei, 10%. Graça, tudo. Você quer viver na lei ou na graça? Será que você tem capacidade de viver na graça? Então, antes de falar, dizer, não, pastor, eu sou da época da graça. Acho que graça é a graça de hoje, fazer gracinha. Estou aqui.
No Novo Testamento, meus irmãos, nós vimos a época da graça em Abrão, em Jacó. E em Jesus foi restaurado esse tempo. Depois de Abraão, de Jacó, dos patriarcas, na época de Moisés foi criada a lei, onde era severa, onde tinha que ser cumprida. Quando Jesus veio, ele restaurou o tempo da graça. E a graça, sendo restaurada, como nós aprendemos lá no Velho Testamento, nós vemos no Novo, ela não exclui o dízimo. Mateus 23 e 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Porém, fazer estas coisas, deveis, porém, fazer essas coisas. O quê? O que Jesus falou naquele momento? Que os escribas e fariseus estavam ali, cobrando e fazendo o que? A entrega do dízimo, como uma obrigação primordial, e por entregar o dízimo, onde todos estavam vendo as grandes quantias que eram entregues, não deviam fazer mais nada. E muitas vezes nós achamos que as oferendas, as ofertas, excluem o nosso pecado. Não exclui. Você não paga para ser perdoado. A graça é de graça, mas tem que ser conquistada. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas não compra a sua salvação com ele. E você pode não ter dinheiro nenhum e ter a sua salvação de graça. Ah, pastor, o senhor está falando que o crente não deve ser próspero? Negativo. Prosperidade é bênção. E a bênção seguirão aqueles que... O pessoal esqueceu a Bíblia? As bênçãos seguirão aqueles que... Então, dê glória a Deus pelas bênçãos lhe seguirem. Não é você que tem que ir atrás da bênção. Elas seguirão aqueles que creem. Em alguns momentos vamos passar o quê? Tribulações, perseguições, enfermidades. Mas, a partir do momento que começarmos a crer, as bênçãos nos seguirão. Então nós vemos, Jesus restaurou o tempo da graça, e em nenhum momento você ouve da boca de Cristo a abolição do dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas, entregar o dízimo, e não omitir o restante, porque é um pacote todo, não é só uma parte. Ah, não, vou só entregar o dízimo, Deus me abençoe pela entrega do dízimo, e eu esqueço a bondade, esqueço a misericórdia com todos, né? A fé, as orações, buscar a Deus. Meus irmãos, quando Lutero, em torno de um pouco mais de 1500, criou a reforma, a principal revolta dele era a venda de indulgências, que era a venda o quê? Do perdão. E até hoje, a igreja não vende perdão. O perdão é dado de graça. Você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta como ajuda à obra, ajuda às obras sociais que a empresa pratica, mas isso não te compra o céu nem o perdão. Continuando no Novo Testamento, Jesus ratificou, com essas palavras, ratificou a prática dos dízimos. Ele aboliu? Não, ele ratificou. Lucas 20, 25 diz o seguinte: disse-lhes então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto, ele não é o quê? Voluntário, é obrigatório. Quando eu recebo lá no meu contra-cheque, não vem lá dizendo, olha, se você quiser pagar, você tem esse valor. Até que se viesse por querer, eu não...
Esse mês não, né? O dízimo não, o dízimo é voluntário. Quer dizer, você entrega um imposto obrigatório, que é tirado já do seu contra-cheque na hora que... E o dízimo você diz, não, é muito. Não vou entregar porque... Eita Deus mesmo. E você não entrega o seu dízimo porque acha que é muito. Nós acabamos de ver, meu irmão. O dízimo está na lei, o dízimo está na graça. E se você quiser ir para o céu, não, pastor, eu estou em pecado porque não entreguei o dízimo. Não, você não está em pecado, não. Mas você está abrindo precedente para que o inimigo trabalhe na sua vida financeira. Muitas vezes você pensa assim, eu tenho um salário tão bom, eu ganho tanto, mas não dá para nada. Você tem abrindo precedentes para que o inimigo trabalhe na sua vida financeira. Meus irmãos, para concluir, meus irmãos, eu não gosto de me demorar muito nas palavras. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos entregando a Deus. Acabei de falar, você entrega ao pastor, você entrega aos sacerdotes, aos levitas. Muitas vezes o pessoal pensa que levita é só quem está aqui na frente louvando. Levitas são todos aqueles que servem no templo. Sacerdotes, aquele que fica na porta, todos são levitas. Você entrega um levita. Daqui a pouco o irmão Ezequiel vai passar aí com a sacolinha, né? A sacolinha, né, irmão? Cadê essa parte, meus irmãos? Mas você entrega a Deus. E aqueles que administram os recursos recebidos para uso na casa de Deus, estes sim, terão que prestar contas perante Deus da administração que tem feito do dinheiro. Você entregar o seu dízimo na igreja, entrega de coração, não se importando com o valor. Estou fazendo minha parte, está aqui, dízimo entregue. Você vai colher as bênçãos da palavra. E aquele que recebeu o seu dízimo e faz uso dele, é muito mais importante, porque ele sim, se fizer o mau uso, não é o caso aqui da Comev, graças a Deus, mas em algum outro lugar, aquele sim que faz mau uso, ele vai responder perante Deus. Por isso, quando eu falo, a foto dos pastores que estavam ali estampadas naquele meme, falando deles, se você acha que eles estão errados, ore por eles, para que Deus tenha misericórdia se você acha que eles fazem mau uso. Mas eles vão responder individualmente, se realmente estiverem fazendo mau uso. Criticar um pastor é fácil, orar por ele é quase impossível para muitos. A vida do pastor é uma vitrine, todo mundo olha, o pastor tem que ser exemplo, o filho do pastor tem que ser exemplo, a família do pastor tem que ser exemplo, mas a salvação é individual. No momento que você está falando mal do seu pastor ou de um outro pastor, você está perdendo sua salvação. E com certeza ele deve estar indo para o céu. Antes de tacar pedra, meus irmãos, analise e veja o que está acontecendo realmente. E a grande maioria das pessoas taca pedra naquilo que não sabem corretamente. Não vão buscar saber o que está acontecendo. Tacam pedra dizendo que é protegido, que só vem na igreja para pregar, que é sobrinho do pastor, que o pastor passa a mão na cabeça dele. Mal sabem ele. Não quisessem ter a mão passada na sua cabeça como ele passa nas nossas. Experimentem. Meus irmãos, qualquer pessoa que realmente entregou seu coração a Deus, não terá dificuldade nenhuma, meu irmão, em devolver os 10% da sua renda. Pessoa que verdadeiramente tem o seu coração arraigado na presença do Senhor, para ele é um prazer entregar o seu dízimo.
não se preocupa com o que vai ser gasto, com o que vai ser feito. Vem para a igreja e louva de coração aberto e vai o que? Galgando a sua ida para o céu. É isso que nós temos que buscar, meus irmãos, a cada dia. É buscarmos ir para o céu. É buscarmos fazer a obra de Deus. Você vai dizer, pastor, eu ganho tão pouco, eu ganho salário mínimo. 10% de um salário mínimo. O dízimo não é um valor fixo. É 10% do que você ganha. Eu conheci uma irmã. Ela era aposentada e acho que ela é viva até hoje ainda. Eu estava conversando com o genro dela, aí ele dizendo que, às vezes ela pedia algum dinheiro dele para comprar um remédio, comprar alguma coisa, só que ele tinha que ter cuidado. Porque se ela pedisse um valor assim, olha, me dá 10 reais para comprar um remédio, já desinteirava, porque ela lhe dava 10, ela tirava 1 para botar de dízimo. Então, toda vez que ela dava o valor do remédio, ele tinha que calcular. Já sabia. Não, eu tenho que calcular porque eu tenho que dar o valor a mais, porque ela vai tirar o dízimo. Muitas vezes a gente acha engraçado, mas é a fidelidade dela. Aí você diz assim, mas pastor, ela é tão fiel que ela precisa pedir do genro. Quem sabe Deus não abençoe ela com um genro bom que desse o dinheiro? Né? Quem sabe você está procurando uma sogra boa, né, que vai lhe dar o dinheiro. Olha, está pedindo o dinheiro da sogra. Mas Deus deu uma sogra boa que dá o dinheiro para ele. Às vezes nós não sabemos a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas e de que forma Ele tem para fazer. Então, meus irmãos, se o Senhor não tiver acesso a 10% de nossa renda, dificilmente terá acesso ao nosso coração. E que nessa noite, meus irmãos, a palavra possa cair, e a semente possa cair em boa terra, e possa brotar, e possa produzir. Amém? Amém. Glória a Deus.